Bom, agora vamos ver aqui como foi desenvolvido então o mapa comparativo, tá? Bom, foi criado também, tá, um data model específico para essa tela, tá? Porque aqui no caso do mapa comparativo só serão listados, tá? No caso aqui o controller ele está vinculado também à compra cotação, só serão listadas as cotações cuja situação seja confirmada, tá? Então, somente essas cotações estão passíveis de utilização aqui no mapa comparativo, ok? Bom, então inicialmente aqui nessa tela temos aí a tela grid padrão, né, a grid dados. Logo depois nós temos a tela de inclusão alteração. Aqui na tela de inclusão alteração temos um tab view, tá? Inicialmente definindo aí os dados principais, no caso os dados principais aí da cotação, ok? Logo depois os fornecedores, tá? Nessa outra tab nós temos aí um data table listando os fornecedores da cotação, ok? E também um outro data table que vai listar todos os itens, né? Os itens de todos os fornecedores, ok? Para esse data table, então, foi incluído aqui uma coluna onde é possível o usuário realizar uma edição, tá? E essa coluna aqui, no caso, é a quantidade pedida. Então, como nós vimos lá no vídeo do tour, o usuário, nessa tela do mapa comparativo, ele vai definir a quantidade de cada item, de cada fornecedor que será solicitada daquela cotação, tá? Então, para isso aqui foi incluído nessa coluna um cell editor, tá? Dentro desse cell editor nós temos um output, que é quando o usuário a informação que o usuário vai visualizar, né, que já está armazenada. E no caso do input, é quando o usuário clica naquela determinada célula, tá, para informar a quantidade que será pedida. Tá? Quando o usuário realizar esse procedimento, tá, depois de informar, depois de editar essa célula, será chamado aqui o método altera item fornecedor. Tá? Então aqui está sendo utilizado um evento Ajax, que no caso é o evento cellEdit. Então será chamado aqui lá do controller este método. Tá? Neste método aqui, inicialmente, nós vamos buscar o item que está sendo editado, ok? Vamos buscar a quantidade que foi informada pelo usuário, certo? E verificar se essa quantidade é válida. Tá? Se a quantidade for válida, vai ser definido aqui a quantidade pedida desse objeto, né? desse item que foi selecionado e armazenado no banco de dados. Ok? Então, voltando aqui na tela, nós temos aí esse data table, né? Essa diferença aqui nesse data table com relação ao padrão aí do projeto. E aqui no controller nós temos aí a sobrescrita do método salvar, tá? Além aqui da definição do data model específico, tá? Aqui no método init. Então, da mesma forma que nós vimos lá na confirmação da cotação, tá? Temos aqui também no mapa comparativo. Então, aqui no método salvar, inicialmente serão buscados aqui a lista do compra cotação detalhe, né? Vai ser chamado aqui esse método. Então será feita aí uma consulta no banco de dados para buscar esses itens, ok? E será feito então um laço nesses itens, tá? Verifica se a quantidade pedida de cada um desses itens é válida, tá? Se for válida, vai então realizar um pedido para este produto, tá? Se não houver nenhum item com quantidade definida válida, significa que nenhum produto com quantidade pedida está com valor maior do que zero, tá? Então não há o que realizar com esse mapa comparativo, né? Não há pedido a ser realizado, tá? Caso contrário, vai criar aqui
vai buscar aqui o tipo de pedido padrão, tá? No caso lá é o tipo de pedido cujo ID é igual a 1, tá? Se esse tipo de pedido não estiver cadastrado, será emitida uma mensagem de erro para o usuário. E para cada fornecedor, né, será feito aqui um laço então na lista de fornecedores, tá? E para cada fornecedor vai ser criado aqui então um pedido, tá? Vai ser instanciado um pedido, definido os seus atributos e será feito aqui então um outro laço na lista de cotação detalhe, tá? Vai ser verificado então se esse item aqui do laço, né, dessa lista, será incluso no pedido ou não. Tá? Se for incluso no pedido, se for definido para incluir no pedido, será criado aqui então esse objeto compra pedido detalhe, tá? Definidos os seus respectivos atributos, ok? Será instanciado aqui também um compra cotação pedido detalhe, isso para vincular o pedido a uma cotação, tá? E logo depois definidos aí o restante dos atributos do pedido, tá? Se houver, no caso, pedido para esse determinado item, esse pedido será então adicionado à lista de pedidos a serem salvos no banco de dados, tá? Logo depois então de realizar esses laços, será verificado aqui, será feito um outro laço, só que agora nessa lista de pedido, e para cada item dessa lista, as informações então serão armazenadas no banco de dados, tá? Da mesma forma que na lista de cotação pedido detalhe, as informações também serão armazenadas no banco de dados. Logo depois, essa cotação ela será definida aqui com a situação F, né, de fechado, e a informação atualizada no banco de dados. E será chamado aqui o método voltar para que o usuário então já visualize a lista, né, de cotações que estão com a situação confirmada e pendentes de fechamento. Tá? Após realizar esse procedimento, emite aqui uma mensagem para o usuário informando que o pedido foi realizado com sucesso. Ok? Bom, então esse é o procedimento aqui para o mapa comparativo, né, que é a tela onde o usuário vai definir a quantidade que será pedida para cada fornecedor.